Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão aqui no nosso canal Psi em Áudio. Eu estou muito animada para o bate-papo de hoje. Geralmente, quando a gente pensa num diagnóstico médico ou na avaliação do desenvolvimento infantil, tem aquela expectativa de tipo precisão absoluta, né? Com certeza. A gente adora aquela lógica binária, sabe? De olhar um raio-x e ver o osso quebrado ali bem nítido. Exato, é muito reconfortante porque o inimigo é visível, né? Mas o grande desafio é que, quando a gente entra no campo da psicologia perinatal e do desenvolvimento ali da primeira infância, essa máquina de raio-x simplesmente para de funcionar. A biologia não dá conta de explicar tudo. Nem um pouco. E é aí que a gente precisa de outras lentes, né, para enxergar o que está por baixo da superfície. Pois é. Então, a nossa missão nesse mergulho profundo de hoje é justamente desbravar esses mistérios da mente materna e do desenvolvimento do bebê. Nós vamos fazer um resumo super detalhado e, tipo, bem didático mesmo, de um livro que é um marco gigantesco, que é o A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Goodman. Nossa, esse livro é fundamental. É uma leitura obrigatória. Sim. E o nosso objetivo é decodificar como essas emoções ocultas da mãe acabam moldando não só o comportamento, mas até a saúde física da criança. Isso é uma base de ouro para quem é estudante de graduação, pós-graduação, ou para quem está aí prestando concursos na área de psicologia, sabe? Com certeza. E o legal é que eu vou tentar trazer aqui como a gente conecta esses conceitos todos da psicanálise e da teoria junguiana com a prática clínica ali do dia a dia, com o que chega no consultório mesmo. Maravilha! Mas, antes da gente entrar de cabeça nisso, eu tenho um aviso muito, muito especial para quem acompanha o Psi em Áudio e quer dar um passo além nessa jornada acadêmica e profissional. Opa, conta aí. Então, agora nós temos um clube exclusivo, que é o Clube Psi. Lá dentro tem cursos de aprofundamento na área de psicologia e esses vídeos exclusivos são só para membros. É só clicar no botão Seja Membro aqui no canal e fazer parte. É por um valor muito acessível, tipo, muito baixo mesmo, mas com uma entrega gigantesca de conteúdo de alto nível. Então venham pro Clube Psi. Que iniciativa fantástica. Fica aí o convite para o pessoal. Bom, pegando o gancho do livro, eu acho que a gente precisa começar quebrando o maior paradigma de todos, que é olhar para a primeira página da vida, né, o nascimento. A biologia diz que nascer é separar. Corta o cordão umbilical e pronto, são dois indivíduos. Mas a Gutman vira isso do avesso. Totalmente do avesso. Ela traz essa teoria da fusão emocional, né? Isso. Se o cordão é cortado, por que a relação psicológica fica ainda mais intensa? Como é que isso funciona no desenvolvimento humano? Então, para entender isso, a gente tem que olhar para a nossa espécie mesmo, sabe? O bebê humano nasce num estado de maturidade neurológica que é, assim, assustador se você comparar com outros bichos. A Gutman usa uma metáfora muito boa comparando a gente com os cangurus. Ah, sim, dos filhotes que terminam de crescer na bolsa, né? Exatamente, o filhote de canguru nasce minúsculo e vai rastejando até a bolsa para terminar o desenvolvimento do lado de fora do útero, mas totalmente grudado na mãe. Com a gente é a mesma coisa, só que a gente não tem a bolsa de pele. Aham. O bebê precisa de uns 9 meses de estereogestação. Ele não tem intelecto formado, não tem lógica, então ele opera puramente por instinto e uma empatia, tipo, extrema. Ele vira um sistema de representação da alma materna. Cara, eu tenho uma analogia nas minhas anotações que me ajudou muito a entender isso na época da faculdade. É como se a mãe e o bebê estivessem conectados na mesma rede Wi-Fi emocional, sabe? Nossa, perfeita essa analogia, bem por aí. Só que o bebê não tem um firewall próprio, né? Ele não tem um antivírus. Então, ele faz o download automático de tudo que está rodando no sistema operacional da mãe. Até os aplicativos em segundo plano, tipo ansiedade e medo, que a mãe nem sabe que estão abertos ali sugando a bateria dela. Exato. E é por isso que a autora propõe mudar o nosso vocabulário clínico. A gente tem a mania de falar o bebê ou a mãe como se fossem entidades separadas nesses primeiros meses. E, na verdade, não existe isso. A gente deveria falar entidade bebê-mãe ou mãe-bebê. Eles estão completamente fundidos no mundo emocional, sutil e espiritual. E quanto tempo dura essa rede Wi-Fi ligada no máximo, assim? Porque uma hora tem que separar. Sim, tem que separar. Essa fusão dura predominantemente até os 2 anos ou 2 anos e meio de idade.
E o salto para a separação emocional é muito visível na linguagem. Sério? Como assim? Acontece quando a criança começa a usar o pronome eu, sabe? Antes disso, é normal a criança falar na terceira pessoa, tipo, o Marcos quer água, ou a Sofia caiu. Porque na cabeça dela não tem um eu separado da mãe. Quando ela finalmente diz, eu quero água, bum, virou a chave da individualidade. Uau, isso é muito legal de observar na clínica infantil. Mas aí entra a parte pesada do livro. Porque se o bebê sente e baixa tudo que a mãe sente, o que acontece quando essa mãe reprime as próprias dores? É aqui que ela puxa aquele conceito de sombra do Jung, né? Exatamente, e isso é denso, né? Para quem está estudando, a sombra, na visão junguiana, é tudo aquilo que a gente reprime, que a gente acha inaceitável ou doloroso na nossa psique e esconde da sociedade. Os nossos monstros no armário. Isso. E a Goodman descreve o parto não só como algo físico, mas como uma desestruturação espiritual. É como a erupção de um vulcão interno que estava adormecido. Caramba! O parto rasga o véu do inconsciente. E essas pedras vulcânicas, essas emoções reprimidas, memórias de abandono, caem bem num terreno muito fértil, que é o bebê. E o bebê absorve isso sem julgar. Mas peraí, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui, pensando com a cabeça da psicopatologia mais tradicional. Diagnosticar depressão pós-parto, por exemplo, não é um padrão clínico super estabelecido. A autora sugere que a gente está errando no diagnóstico e medicando o encontro com a sombra. Olha, essa é a denúncia mais contundente que ela faz. Ela não invalida o sofrimento, óbvio, mas ela alerta que muitas mulheres que são rapidamente diagnosticadas com depressão puerperal e logo tomam um antidepressivo, na verdade, estão lidando com esse encontro brutal com a própria sombra. Entendi. A medicação meio que tampa a panela de pressão. Exato. E isso é agravado por uma solidão moderna absurda, pela falta de uma tribo de apoio e até pela violência institucional nos hospitais. E quando o sistema médico medica essa mulher apressadamente, ele meio que silencia ela. E aí, corta a intuição e a conexão com o bebê, né? Perfeito. Corta totalmente. Tem um caso no livro que ilustra isso de um jeito que parece até filme, que é o caso da Romina. Nossa, o caso da Romina é emblemático. Sim, para quem não leu, a Romina era uma mulher que morou anos na França, super independente. Aí ela teve um bebê e, do nada, no puerpério, começou a ter uns delírios graves, achando que o marido era uma ameaça para ela e para o bebê. Tipo um quadro clássico para uma internação psiquiátrica imediata. Só que a terapia foi por outro caminho, né? Focando na sombra. Exatamente. A terapia revelou que a Romina estava revivendo o próprio abandono. Quando ela tinha uns 5 anos, a mãe biológica abandonou ela com a voz super rígida. Então essa loucura toda do pós-parto era, na verdade, a menina interior dela gritando de terror. E o mais louco de tudo isso. O que aconteceu com o bebê durante esse processo dela? E aí que tá, o bebê nunca foi separado dela durante a terapia. E enquanto ela chorava, botava essa sombra pra fora, falava do abandono, o bebê não adoeceu. Nenhuma vez. Ele dormia bem, não tinha cólica severa, porque, como ela estava lidando com a própria sombra conscientemente, o bebê foi liberado de ter que manifestar isso no corpinho dele. Isso é brilhante. O sintoma físico na criança é o último recurso de uma dor que a mãe não conseguiu falar. Bom, aproveitando essa pausa reflexiva e esse momento de explodir a cabeça, se quem está ouvindo a gente está gostando dessa análise, não esquece de curtir o conteúdo aqui no canal e, claro, compartilhar nos grupos da faculdade ou de estudos de psicologia. Isso ajuda demais a espalhar conhecimento para quem está na jornada acadêmica. Ajuda muito mesmo. Compartilhem, pessoal. E lembrando, né, se alguém quiser se aprofundar ainda mais, a gente tem sugestões de bibliografia na descrição do vídeo e o nosso Clube Psi está lá te esperando com cursos exclusivos. Boa. Mas, olha, voltando para essa questão do sintoma. Como é que isso se traduz naquela criança que tem doenças repetitivas, sabe? Aquele choro que não para nunca. Pois é, as doenças como linguagem, né? Como que isso funciona na prática para o bebê que vive com otite ou asma? Então, os bebês são mestres cristalinos da empatia. A regra é dura. Se a mãe chora por dentro, o bebê chora por fora. Os vírus e as bactérias são reais, lógico, ninguém nega a biologia. Mas eles encontram um terreno propício no corpinho da criança porque a sombra da mãe precisa se materializar em algum lugar para ser vista.
Tem aquele exemplo clássico do fim da licença maternidade, né? A mãe tem que voltar para o trabalho, tá destruída por dentro, com uma culpa gigante, mas finge que tá tudo bem, veste a roupa de executiva e vai trabalhar sorrindo. E aí o que acontece? O bebê tem um espasmo respiratório grave no dia seguinte. Exato. O bebê meio que capta essa asfixia emocional da mãe e encena isso no próprio pulmão. E aí me vem à mente um conceito do livro que eu acho muito, assim, trágico, mas que gruda na cabeça. A criança glub-glub. Nossa, essa imagem é fortíssima. É muito triste. Demais. É aquele cenário de casais que funcionam como uma sociedade corporativa perfeita, sabe? Tudo agendado, planilhas, hipereficiência, e não tem o menor espaço para vulnerabilidade ou para o caos que é um recém-nascido. O bebê, que é instinto puro, não encontra espaço para existir ali. E o que ele faz? Ele se afoga nesse vazio, né? Gloob-gloob. Isso. Ele se afoga na solidão e começa a chorar sem parar ou adoecer cronicamente, porque dar trabalho é a única forma de obrigar essa corporação a parar as máquinas e olhar para ele. E muitas vezes a doença do bebê é o passe livre que a mãe precisava para cancelar a agenda e poder ficar em casa e cuidar de si mesma também. É um pedido de socorro da dupla. Total, mas aí fica a grande pergunta, né? Qual é o antídoto para isso? Como é que a gente desarma essa bomba e para de usar o bebê como painel de controle das nossas emoções? O antídoto da Gatsman é incrivelmente simples, mas exige muita coragem. É o direito à verdade. A verdade nomeada. Mas, tipo, a gente tem que explicar os problemas de adulto para um bebezinho que nem sabe falar direito? Pode parecer loucura, mas sim. O bebê não entende o vocabulário, óbvio. Mas ele lê perfeitamente a frequência vibratória e a intenção por trás da fala. Entendi. A mãe precisa olhar no olho do bebê e falar com frases de adulto. Dizer, filho, eu tô triste hoje, tô com medo de perder o emprego. Essa angústia é minha, é a minha história, não tem a ver com você. Quando ela nomeia a sombra, em voz alta, a emoção volta pro consciente dela, ganha um dono, e o bebê simplesmente relaxa, porque ele não precisa mais carregar aquilo. É libertador, na verdade. Mas aí a gente precisa colocar outra peça nesse quebra-cabeça sistêmico. Se a sobrecarga cai toda na psique da mãe, onde é que entram os outros personagens? Onde é que entra o parceiro ou a parceira, o pai dessa criança? Aí a gente entra na estrutura de apoio que ela chama de tríade. O maior erro é achar que a função do homem ali no pós-parto é tentar ser uma mãe substituta, sabe? Dividindo fralda e banho matematicamente. Aham. A função principal do parceiro no pós-parto não é maternar o bebê. É sustentar emocionalmente a mãe. Ah, entendi. Ele tem que ser tipo a muralha contra o mundo externo. Exatamente. Ele organiza rotinas, as finanças, barra as visitas sem noção. A cadeia de apoio correta é: o pai apoia a mãe, e aí a mãe tem energia para apoiar e se fundir com o filho. Se ele começa a cobrar a atenção da mulher nesse momento, ele meio que vira um peso no sistema, né? E quando que esse papel muda? Porque uma hora a criança precisa sair dessa fusão. Muda por volta dos 3 anos de idade. Aí o pai assume um papel essencial, que é atuar como o separador emocional. Ah, é ele quem quebra a bolha? Isso. Ele puxa a criança para o mundo externo, para a aventura, apresenta as regras sociais. Ele intercepta a fusão e fala, vem ver o mundo aqui fora. Isso ajuda a criança a construir o eu dela de forma saudável. Mas, cara, trazendo para a nossa realidade de hoje, a gente sabe que muita mulher não tem esse parceiro. Ou não tem rede de apoio nenhuma. É a solidão total nos apartamentos. E a Gutmann faz uma defesa super enfática das doulas e das comunidades femininas, né? Faz. Porque a mulher moderna perdeu a tribo. Ela sofre uma ruptura de identidade absurda, tentando ser executiva de sucesso e, ao mesmo tempo, a mãe mamífera instintiva. E aí entra a figura da doula, que muita gente confunde achando que ela vai lá para cuidar do recém-nascido para a mãe lavar uma louça. É o maior erro de interpretação. Pois é, a Gutmann é clara, a doula não cruza a porta para cuidar da criança, ela vai para cuidar da mãe, para fazer uma sopa, arrumar o ambiente e principalmente validar a queixa, acolher o choro. Quando a mãe é maternada e sustentada por outra mulher, ela recupera energia para cuidar do bebê. Perfeito. É o resgate da rede de apoio invisível. Bom, caminhando para o nosso resumo didático e para a conclusão, para quem está estudando ou atendendo na clínica,
Acho que o grande insight de hoje é mudar a lente de observação. Com certeza. Sair um pouco do sintoma puro. Exato. Quando uma criança pequena chega com otite repetitiva, choro inexplicável ou comportamentos muito difíceis, o nosso olhar clínico não pode ficar restrito só ao bebê. A gente precisa ter a coragem de investigar e acolher, sem nenhum julgamento moral, a biografia da mãe. Porque muitas vezes o sintoma da criança é literalmente a voz da sombra materna pedindo cura e pedindo para ser vista. Uau! É denso, mas é essencial. E aí, para fechar, eu queria que você deixasse aquele pensamento provocativo para nossa audiência continuar refletindo durante a semana. Legal. Eu queria deixar uma pulga atrás da orelha de quem está ouvindo que amplie um pouco esse tema. Se a gente entende hoje que a criança é um espelho cristalino das nossas verdades ocultas, a pergunta que fica para nossa própria autoanálise como adultos é a seguinte: o que as atitudes e os sintomas das crianças que cruzam o nosso caminho hoje estão tentando nos dizer sobre a criança interior que nós mesmos deixamos esquecida lá no passado? Será que a gente não continua projetando essas sombras nos nossos parceiros e amigos hoje em dia? Nossa, isso muda tudo. É virar a câmera para as nossas próprias dinâmicas ocultas e dependências, né? Incrível. Bom, queria agradecer demais a companhia de todo mundo que emprestou os ouvidos e a mente pra gente hoje. Foi um papo excelente, muito obrigado pela escuta, pessoal. Não deixem de seguir o canal Psi em Áudio para receber nossos próximos materiais sobre psicologia. Mergulhem nas referências que estão aqui na descrição do vídeo e, claro, te vejo lá dentro do Clube Psi. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima jornada intelectual.